queria chamar também agora a minha amiga Francis Lacerda para a gente poder falar sobre sustentabilidade, que é um conceito que está muito em voga agora no universo de investimentos. Minha amiga Francis Lacerda é cientista pernambucana, reconhecida nacionalmente, fala todo dia na CBN Recife, aqui às 5 da tarde. É uma referência em climatologia e para nos brindar e mostrar qual que é o papel da mulher, como que é o papel da mulher fundamental na conscientização da sustentabilidade. Eu quero chamar Francis. Recentemente, Francis, aconteceu a edição da Expert, é um evento anual da XP, e este ano a gente falou muito sobre ESG, as letrinhas ESG, né, que em inglês é Environment, Social and Governance, mas aqui, para a gente, em bom português, é meio ambiente, é social, é governança corporativa. E essas letrinhas indicam a inclusão de uma nova rota para o mundo dos investimentos, né? Que leva em conta critérios de sustentabilidade. Francis, você poderia falar para a gente um pouco mais sobre como a mulher pode contribuir para esse mundo mais sustentável? Oi, Charles, boa tarde a todas, todos que estão vendo e ouvindo, aqueles que estão acompanhando no YouTube. O que eu trouxe aqui para vocês, né, apesar da conversa tá muito bom aí sobre o mercado financeiro, sobre como guardar dinheiro, como poupar dinheiro, eu quero trazer uma provocação para aqueles que estão nos ouvindo, não é? E para as próprias mulheres que trouxeram assuntos, né? Pautaram aí os assuntos que foram pleiteados aí, né? Na hora de selecionar os assuntos. Então, eu trago aqui para vocês uma reflexão. Você falou sobre a mulher, né? E eu trago uma provocação que é sobre as mulheres de uma fatia diferente da sociedade, que são as mulheres que moram e habitam no semiárido do Nordeste do Brasil, que é um dos maiores semiáridos do mundo. É um perfil totalmente diferente desses que abrilhantam aqui essa tarde, né? Então, a mulher que habita o semiárido do Nordeste do Brasil, é um dos maiores do mundo, não é o maior é da Índia, mas é um dos maiores do mundo, que concentra 22 milhões de pessoas, das quais essas pessoas, metade, um pouco mais da metade, são mulheres, né? E essas mulheres, elas geralmente, elas cuidam da casa, elas cuidam da roça, elas educam os filhos, e elas, às vezes, ainda têm que lidar com o machismo, que algumas pessoas falam sobre o machismo, e o machismo é uma realidade, né? Ele é uma realidade, principalmente nessa área, que é a área do semiárido do Nordeste do Brasil, que ainda tem vestígios, né? de muita violência contra a mulher e muito feminicídio. O que acontece é que nós trabalhamos, né, hoje em áreas de baixo desenvolvimento humano, baixo IDH, e a gente vê, né, que praticamente as mulheres têm tomado a frente. Então, as mulheres que habitam o nosso semiárido são mulheres empreendedoras, não é? E que são muito criativas. E as meninas hoje que crescem no semiárido, as jovens, né? Elas também estão trilhando esse caminho de liderança. Nós montamos um projeto que faz ou que busca, né, soluções para um semiárido sustentável, focando o olhar para questões relacionadas com a promoção da vida e prosperidade. Então, a gente sai de um paradigma velho, que é aquele paradigma do semiárido do solo rachado, com a mulher com o filho no colo, com a trouxinha nas costas, né? Saindo aí. E hoje, inclusive, é uma realidade, porque nós estamos enfrentando mais uma seca no Nordeste do Brasil, na parte semiárida, principalmente, não é? E os maridos e os homens, eles estão voltando a se deslocar para a região sudeste do Brasil, e a mulher é quem enfrenta vamos dizer, essas intempéries do clima, esses desastres ambientais. Algumas estatísticas mostram que, em termos de mudança climática e em termos de degradação ambiental, as mulheres são as que mais sofrem, porque elas são responsáveis não só pela sua vida, mas pela vida dos filhos, né?
e por prover alimento e prover água para os filhos, que hoje, no século XXI, nós estamos falando aqui de poupar dinheiro, mas as mulheres no semiárido não têm o que poupar. Elas têm que, literalmente, tirar leite de pedras. E a gente trouxe um projeto onde o projeto oferece, não é, uma oportunidade para que as mulheres possam produzir alimento saudável, garantindo a segurança hídrica, energética e alimentar para a sua família, partindo da premissa de que nós podemos tirar, ou seja, podemos olhar para o semiárido com um olhar de potência, não é? Fazendo a sua autogestão, olhando para a potência do que é o semiárido, o seu bioma, a sua quantidade de energia disponível e a própria população que está lá, as próprias pessoas que são criativas, que são empreendedoras, né? E que sabem conviver com a diversidade de praticamente todo tipo. Então, o que eu trago para vocês aí é essa reflexão, né, sobre esse novo paradigma. O que nós estamos falando do dinheiro, mas o que é riqueza, né? O que significa para a gente riqueza? Então, riqueza para mim é vida, riqueza para mim é prosperidade, mas riqueza para mim antes de tudo, né, que a gente possa ter uma vida mais justa, mais saudável e mais harmoniosa para todas e para todos. Ô, Francis, é interessante porque você traz uma outra perspectiva para a gente, né? Uma outra perspectiva, essa perspectiva do semiárido nordestino, que quando eu converso com você, você me faz mudar alguns chips na cabeça. A gente enxerga o sertão nordestino, o semiárido nordestino, aquela terra de chão rachado, o bodezinho ali fraquinho, aparecendo as costelas, mas ali também tem muita riqueza, né? Você, com o seu trabalho de cientista, aí no projeto da Ecolume, pelo IPA, vocês conseguem enxergar aquilo ali de uma outra forma, fora do senso comum, né? E ali tem muita riqueza. Tem como plantar água no sertão, não tem isso? Conta um pouquinho para a gente como é isso, por É o favor. que a gente tem feito hoje, feito atualmente no semiárido, né? O nosso projeto ele tem um mote assim, plantar água, comer caatinga e irrigar com sol. Na realidade, a gente olha para o semiárido destacando as suas vulnerabilidades, destacando aquilo que ele tem menos, que é a água, né? Então, a gente foca na escassez e a gente esquece de olhar para a prosperidade. Qual é a prosperidade? O que o semiárido mais tem que ele pode ser, vamos dizer, que nós podemos moldar o nosso modelo de desenvolvimento, não é, para um modelo que prestigia a escassez e mudar para um modelo que prestigia as potencialidades. O que o semiárido tem muito hoje é muita energia renovável disponível, muito um potencial de eólico, ou seja, de vento muito alto, um potencial de energia muito alto, né? O bioma caatinga, que é uma potência, nós temos vários estudos publicados no Brasil e fora do Brasil, mostrando a potência que é o bioma caatinga no uso de fármacos, no uso de cosméticos, no uso de alimentar, não é? E nós temos também a água. Por exemplo, a água, se você mudar a visão da água, é possível você enxergar que tem muita água no semiárido. Não parece, não, parece que eu estou falando uma bobagem, mas não é. É possível você gerar 10 mil litros de água por dia usando a água que ia para o esgoto, usando a água que ia poluir. Então, hoje é possível você, com pouco dinheiro, você fazer o consórcio da produção de alimento, de água e de energia e ainda gerar, não é, um ambiente saudável e ainda gerar harmonia e, vamos dizer assim, e aumentar a biodiversidade da caatinga, que vem sendo devastada nas últimas décadas e hoje só sobra praticamente de 30% a 40% do bioma. Esse é um bioma riquíssimo, tão riquíssimo quanto o bioma amazônico, e a gente tem queimado, né, para explorar, não é, fontes fontes minerais, como gesso, entre outros. A gente tem queimado esse tesouro nos fornos, não é, das padarias, não é, nos fornos para a produção de gesso no semiárido.
Então, é possível você realmente fazer do semiárido um semiárido que a gente tem hoje, que é pobre, com essa visão de miséria e pobreza, para um semiárido rico e próspero, que é isso que a gente quer. Que a gente quer ver essa transformação, essa mudança radical de paradigma no semiárido, e as mulheres têm um papel fundamental nesse contexto. Maravilha. Fica o convite aqui para a gente refletir melhor sobre essa ressignificação, né, do semiárido nordestino. Eu aprendo muito contigo. Vale a pena, pessoal, procurar aí na internet o nome de Frances Lacerda e os projetos que ela está envolvido. Obrigado, Frances, pela sua contribuição. Fica o nosso dever de casa para a gente rever, né, essas questões com relação a quanta prosperidade pode ter no sertão. E a gente não necessariamente enxerga isso. Muito bem, a gente falou, então, sobre a importância de cuidar de si, das finanças, de investir, e eu gostaria agora de convidar Cláudia von Sosten, que é a nossa sócia-diretora aqui no Recife, para falar sobre perfil do investidor. Antes da gente fazer um processo de investimento, Cláudia, a gente precisa saber qual que é o nosso perfil de investidor, né? E para cada pessoa existe um perfil, existe uma carteira que é adequada. E investir em ações é só para quem é arrojado? Não necessariamente, né? A gente pode ter percentuais diferentes de participação em ações para todos os perfis. Cláudia von Sosten, seja bem-vinda, obrigado pela participação também. Explica para a gente como que funciona essa questão de perfil de investidor e como que a gente pode conhecer o nosso perfil melhor. Boa tarde, Charles. Boa tarde, Aécio. Boa tarde a todas as mulheres que nos inspiram diariamente. É uma grande honra em participar de um evento tão grandioso, feito com muito carinho e com muita exclusividade para todos nós. E confesso a vocês que falar depois dessas mulheres empoderadas, que eu acabei de ouvir, com tantos exemplos brilhantes, não é uma missão tão fácil não, viu? Mas vamos lá, eu vou conseguir. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de perfil de investidor. Tradicionalmente, a gente separa os investidores em 3 perfis básicos, que são os mais usuais que todo mundo conhece: conservador, moderado e agressivo. Isso é uma classificação muito didática, meramente didática. A gente não precisa estar tão engessado nessas caixinhas, mas elas vão nos ajudar a compreender melhor, a compreender os nossos clientes, a compreender o risco que os nossos clientes querem correr no mercado financeiro e direcionar para uma formação de carteira ideal para cada perfil, tá? Existem 2 conceitos que são bem importantes e que precisam ficar claros para todos nós. Esses 2 conceitos, com certeza, terminam sobressaindo em relação àquelas caixinhas que eu acabei de falar, que são disposição e disponibilidade. A definição, esses 2 conceitos, primeiro a gente vai falar um pouco sobre definição. A definição de qual perfil você tem para os investimentos depende justamente do equilíbrio entre esses 2 conceitos. E é um exercício muito de autoconhecimento. Vamos ver cada conceito desses em separado, porque eu acho que fica mais claro. Disponibilidade. Disponibilidade significa quanto dinheiro eu tenho para investir. Como está o meu orçamento? Eu já tenho a minha reserva de emergência? Se sim, e se ainda sobra algum recurso, eu já posso começar a correr um pouco mais de risco, alcançando e alocando esse recurso extra, né, em ações, por exemplo, né, e que isso tende a trazer um retorno maior ao longo prazo. Se eu ainda não tenho essa reserva, eu devo concentrar-me primeiro em formá-la, aplicando inicialmente em ativos com maior liquidez e com menor volatilidade. Vamos falar agora um pouco sobre disposição, que tem a ver com os aspectos mais psicológicos. Significa como eu reajo ao ver a volatilidade do meu recurso, da minha carteira. Eu dormirei tranquila sabendo que alguns investimentos podem estar momentaneamente com valores abaixo daquele que eu aportei inicialmente? Se sim, eu posso assumir maiores riscos. Se não, eu preciso correr menos riscos. Mas isso não quer dizer que o universo de ações é só para cliente com perfil arrojado, porque no cenário de taxa de juros que a gente vive, que é no nível de taxa de juros agora de 2,75, que atualmente é o que
acontece no mercado financeiro, a gente não ganha o jogo, a conta não fecha. Todos os perfis de investidores, eles podem buscar um equilíbrio de tal forma que tragam na diversificação retornos mais interessantes e respeitando esse perfil, sempre buscando o equilíbrio entre disposição e disponibilidade. A XP oferece um questionário para o cliente com 9 perguntas que ajudarão você a identificar esse perfil. Mas o resultado desse questionário não é engessado. A melhor forma de a gente realmente identificar é uma conversa, é uma entrevista com a assessora de investimento. Essa conversa vai certamente ser muito mais assertiva na escolha dos seus ativos, que formarão uma carteira com muito mais eficiência e a tendência realmente de a gente ter sucesso e um retorno bem acima daquele objetivo esperado para cada perfil. Eu agradeço demais a todos e convido vocês para essa reflexão. Muito obrigada. Maravilha, Cláudia, obrigado. E agora que a gente já sabe como identificar o perfil, né, de investidor, se tinha dúvidas como investir na Bolsa, a gente vai ter agora uma palestra com Andréa Jursi, para a gente finalizar com chave de ouro o nosso evento, e vocês terão aí a oportunidade ímpar de entender um pouquinho mais sobre ações na sua carteira. Andréa Jursi, diretora comercial e de relacionamento com o investidor da Eleven. Seja muito bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco nesse sábado. Boa tarde, eu que agradeço. Primeiro, eu me sinto muito honrada com todas as mulheres aqui que já falaram, enfim, poder encerrar aqui esse nosso bate-papo. Vocês, como grandes parceiros também, cuidando com tanto cuidado dos clientes, então é um super orgulho aqui poder falar com vocês e dividir um pouquinho, né, quem sabe aqui passando um pouquinho da nossa experiência, né, de trabalhar com o mercado, que isso ajude, pelo menos traga alguns insights aqui de dia a dia para todo mundo e para todas essas mulheres incríveis aí que estão ouvindo a gente. Nós da Eleven, só para esclarecer, a gente é uma casa de research independente, é uma casa de análise. Basicamente, o que a gente faz é olhar para o mercado de investimentos como um todo, né, entender todas as dinâmicas das diferentes classes de ativos. A gente mencionou aqui, foram faladas sobre algumas delas no decorrer dessa conversa, e a gente brinca, né, que a gente trabalha bastante lá, 24/7, todo mundo suando a camisa para entender isso. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 100 pessoas dedicadas, então, para poder escolher, fazendo análise com esses profissionais que, né, estão no mercado, dos melhores investimentos que existem aí disponíveis para todos nós, de acordo com cada um dos perfis dos nossos investidores. Se vocês me permitem, eu trouxe uma apresentação. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Me avisem aí se vocês conseguem ver um minutinho só. Está dividido em 2 partes aqui. A primeira delas é um diagnóstico, e acho que tem muito a ver com todas as histórias que foram contadas aqui ao longo dessa tarde, né? Então, acho que é um grande, talvez um grande grito aqui para que a gente, nós como mulheres, a gente consiga ser mais ativa, né? A gente fala tanto do espaço dos homens, né, deles se colocarem, enfim, da gente precisar tomar uma atitude com relação a isso. E essas aqui são números, tanto do IBGE quanto de uma pesquisa do UBS, que é uma instituição super reconhecida e é mundial a pesquisa. Então, a gente vê que claramente isso não é só um problema aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, das mulheres, né, pelo globo, em que a gente traz algumas percepções aqui, que são bem interessantes. Então, passando muito rapidinho, no Brasil, as mulheres são pouco representadas, ganham 20,5% a menos que os homens, dedicam o dia inteiro a mais da semana do que os homens para os afazeres domésticos, então aquilo que a gente falou, do tempo que a gente tem que se dividir, trabalho, criança, marido, enfim, todas as responsabilidades que a gente tem para tocar. 33% são responsáveis pelo planejamento financeiro familiar e elas economizam e pensam em dinheiro mais do que os homens, tá? O que a gente traz aqui com todas essas percepções da pesquisa do UBS? Então, a gente tem alguns mitos que a gente vê circulando por aí, e o diagnóstico real traz uma dor muito forte. Tá? Então, primeiro mito, compartilhamos decisões financeiras igualmente. Na verdade, as mulheres, né, lidam com as finanças do dia a dia, que a gente está falando, que é pensar no pagamento do filho na escola, pensar nas despesas do supermercado,
e mais de 50% deixam as decisões de investimento para os seus maridos. As mulheres compartilharam isso aqui, que isso é uma realidade nossa. Né? Outro mito, estou descontente com a disparidade e defendo a mudança. 8 em cada 10 mulheres estão satisfeitas com seu papel nas decisões financeiras. Né? Isso é um número super alarmante, mesmo quando ficam em segundo plano. Não há problema em não me envolver. Né? 59% de viúvas e divorciadas se arrependem de não estarem mais envolvidas nas decisões financeiras quando se casar. 98% recomendam a outras mulheres que desempenham um papel mais ativo. Então, isso é experiência de quem vive e passa por esse tipo de situação. É problema da minha mãe, não meu. Né? As mulheres que são da geração millennial, né? Ou seja, as mais novas, elas estão mais propensas, de novo, isso para mim grita muito forte, a deixar as decisões de investimentos para os seus maridos. 61% versus 54% das gerações anteriores. Então, quando a gente tem essa sensação, está mudando, mas quando a gente olha para o diagnóstico, na verdade, a gente tem uma curva que está invertida aqui. Né? Então, se a gente não tomar atitude para mudar essa situação, a coisa pode degringolar para um lado que a gente não quer. Então, primeira coisa aqui, acho que todas as mulheres que estão aqui, conversem com amigas, familiares, enfim, puxem esse assunto, porque tem que fazer parte do nosso dia a dia. Outro ponto, eu preciso ser uma especialista para ser uma boa investidora. 7 em 10 mulheres concordam que as mulheres superestimam o que é preciso para se esclarecer financeiramente. A gente estava com um podcast esse mês também na Eleven, falando sobre mulheres, e muitas delas, investidoras, falavam muito do medo, né? Do medo para começar, do medo de não entender, do distanciamento que elas têm em relação a dar esse primeiro passo no mercado. Então, a gente precisa, de novo, muito atitude, perder essa barreira. Eu nunca vou ter que gerenciar as finanças por conta própria. 8 em cada 10 mulheres acabarão sozinhas. Isso devido, com certeza, aquilo que a gente falou, a nossa vida, o nosso ciclo de vida é maior, né, do que a dos homens. A nossa estimativa média de vida é maior do que a dos homens. A gente também tem separação, né, mulheres ficam viúvas. Então, a gente acaba tendo que lidar com isso. Num certo momento, aqui teve uma história, né, de um pai que faleceu cedo, e de uma mãe com 33 anos que teve que lidar com tudo isso. Então, essas coisas acontecem e a gente tem que estar muito preparada para a gente poder tocar esse nosso dia a dia. Então, isso aqui, para mim, é um alarme muito grande, que eu acho que a gente tem que tomar consciência e ter atitude para poder mudar essa situação. Falando, então, agora sobre o assunto que é desmistificar ações. Né? Óbvio que esse passo, a gente vai passar por todas as classes de ativos aqui, mas esse gráfico aqui que eu trago, não se importem muito com os termos aqui. É um gráfico de evolução de diferentes ativos ao longo do tempo, tá? Em uma vida, né? Isso é no mercado americano, mas também funciona exatamente no mesmo sentido para o mercado brasileiro. Esses dois aqui que a gente tem, em relação a esses dois de cima, representam as ações. Tá? Então, quando eu tenho um gráfico que está representando aqui o retorno ao longo do tempo, a classe de ações é a classe que representa o maior retorno em relação às outras classes de ativos, renda fixa, que tem aqui embaixo que a gente consegue ver. Tá? Então, só que tem um ponto, né, que foi mencionado aqui anteriormente também. Isso aqui é um gráfico de 100 anos. Quando a gente olha para isso, está bonita a foto, uma linha quase que reta. Só que se eu dar um zoom aqui, né, aqui num ano, em 6 meses, isso aqui a gente olha, tem um movimento de oscilação muito forte, que é o que a gente chama de volatilidade. Então, quando a gente fala a classe que oferece o maior risco, ela também traz o maior retorno. Mas a gente tem que se planejar, porque no curto prazo ela pode machucar muito a nossa carteira de investimentos. Mas se a gente fizer isso direitinho, ao longo do tempo, a gente consegue ter um patrimônio planejado corretamente e se beneficiando dos ganhos que essas classes mais arriscadas podem nos proporcionar. Passando aqui, mais um gráfico também, só para fechar o conceito. Risco versus retorno, que é o que eu acabei de mencionar. Tá? Aqui, só para vocês entenderem, é uma forma bem mais simplificada da matriz. A gente tem diversos outros produtos de investimento aqui, mas só para vocês entenderem também. Aqui eu estou falando de dinheiro, aqui eu estou falando da renda fixa, aqui eu estou falando de imóveis, fundos imobiliários,
e aqui eu estou falando das ações. Então, essas classes seriam uma matriz mais ou menos de onde a gente está falando de expectativa de risco versus retorno do investimento, tá? Próximo passo, gente, a gente está num mercado em transformação e a gente tem que se beneficiar disso, né? Acho que quando a gente olha, que sejam 5, 10, 15 anos para trás do que a gente não tinha acesso à informação, né, como a gente tem. Hoje a gente tem internet, YouTube, enfim, muita informação gratuita para a gente conseguir absorver, né, pessoas falando, muita gente conhecendo sobre o assunto. A gente tem plataformas e acessos. Antes as taxas para investir eram muito caras, muito caras. Hoje em dia, se a gente entra numa plataforma, as taxas são super reduzidas, acessíveis para todos, né? A gente tem um fomento ao investimento do lado regulatório também. Quando a gente pensa na estrutura do mercado financeiro brasileiro, ela é muito robusta. Então, quando a gente olha para todo esse ambiente, é um ambiente, a gente está num momento perfeito, né? Que a gente tem acesso à informação, a conhecimento, e a gente tem acesso também aos meios que vão nos levar a fazer investimentos. Tá? Isso aqui eu só queria que vocês se concentrassem em um número específico, é também uma provocação de novo para nós mulheres. Esse número aqui do cantinho, né, que a evolução está desatualizado, mas ele é um número que representa o número de investidores na bolsa. Tá? E aí a gente tem mudanças hoje em dia de dinâmica de taxa de juros, o que impacta nos nossos ativos e investimentos de renda fixa. Então, para onde que foi esse número aqui? De abril de 2019, que a gente estava falando de 1 milhão, mais ou menos, de investidores na Bolsa, no final de 2019 já eram 1 milhão e 600 pessoas. Em novembro de 2020, a gente já tem mais de 3 milhões de pessoas na Bolsa. E esse número está crescente. De novo, por todos os aspectos que a gente comentou ali anteriormente. Só que um ponto específico. Hoje, mulheres só representam 26% desta base de investimentos. E quando a gente olha nesses últimos tempos sobre a evolução que a gente comentou, isso aqui no Brasil, em termos relativos, a gente só aumentou em 1% a nossa participação em relação aos homens. Então, de novo, a gente tem que ser mais ativa com a nossa própria vida financeira. Vamos lá, vou passar conceitos bem básicos, só para a gente ouvir alguns nomezinhos que quando a gente fala de ações, para a gente conseguir se situar quando a gente tem alguma conversa e pode exercitar isso junto às pessoas e os nossos assessores, enfim, e junto ao mercado também, quando a gente está conversando a respeito do assunto. Tá? O que são as ações? Elas são, aqui está um termo bonito, que é a fração do capital social de uma empresa. Elas representam um pedacinho, né? Um pedacinho, aquela empresa tem um valor e ela é dividida em várias fraçõezinhas, que são as ações. Então, a gente pode adquirir um pedacinho daquela empresa através da compra de uma ação, né? Não é porque a gente está falando do mercado financeiro ou enfim, a gente ouve, vê Ibovespa, vê um monte de termo que a gente não está. Quando a gente coloca dinheiro em um negócio, a gente está investindo numa empresa real. Numa empresa, quando você está investindo, enfim, numa empresa de maquininha de cartão de crédito, é aquela empresa que você está indo fazer uma compra numa loja e está colocando lá o seu cartão. Se eu estou falando de uma empresa de aéreas, eu estou investindo naquela empresa que eu vou, que eu faço viagens. Então, são empresas reais que estão por trás desses papéis que a gente troca, né? Sobre tributação, que é um assunto que para todo investimento a gente tem regras distintas e é sempre bom a gente olhar. Tá? As operações comuns são tributadas em 15%, né, sobre o lucro obtido, então sobre o que eu ganhei ali naquele papel. A gente tem uma isenção, né, quando a gente fala de investimentos que são no máximo até 20 mil reais, a gente tem uma isenção quando a gente faz e retira esse investimento. Então, não existe nenhum tipo de tributação neste limite de valor. Tá? Todas as ações são negociadas na Bolsa de Valores. Né, é a B3, a famosa B3, Bolsa, Brasil e Balcão. É onde todas as ações são negociadas no mercado financeiro. Tickers, eu não sei se vocês já viram, acompanharam isso, são letrinhas que aparecem, né, sempre letrinhas com número, elas são o nome, né, como o nosso RG, como o nosso CPF, elas são o nomezinho daquela ação. Então, aqui vocês estão vendo, a primeira representa o Itaú, a Petro 3 representa a Petrobras, Vale 3 representa a Vale. Então,
cada uma delas tem um nomezinho, e esse ticker é o que a gente chama que representa e dá nome para esses papéis. A gente tem tipos de ações. Então, aqui, os principais, ON, PN. Ações ON são as ordinárias. Então, dão direito a voto nas assembleias, mas normalmente não possuem poder de veto. E as PNs, que são as preferenciais, dão preferência aos acionistas sobre pagamento de dividendos. Características distintas, está bem a grosso modo aqui o que a gente está colocando. E benchmark, quando vocês ouvirem esse nomezinho lá, sei lá, no Jornal Nacional, num aplicativo de vocês, quando vocês virem índice Bovespa, né, que é o referencial hoje principal do nosso mercado de ações, então ele é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses dentro da Bolsa. Tem vários critérios, tá? Não é só o volume, mas eles representam, eles são uma que a gente chama de proxy, eles tentam imitar mais ou menos como o mercado está andando naquele momento. Tá? Então, é uma soma de várias ações e o índice ele acompanha as variações daquelas ações específicas. Tá? Passando para pontos importantes quando a gente olha para as ações. Então, seja a gente, nós no dia a dia, como pessoa física, ou os profissionais, o que a gente está olhando em termos que são principais aqui para a gente conhecer? Primeiro termo, liquidez. Né? Quando a gente fala liquidez, a gente está falando, quase como tratar o termo como escassez. Né? Então, assim, é o quanto a gente fala, uma ação é muito líquida, significa que ela tem muito volume, né? Que ela tem muita negociação. Né? E tem ações que são bem pouco líquidas. Então, de novo, poucas transações no mercado acontecendo. Isso dá um impacto no preço das ações. Tá? Então, é importante, quando a gente está começando, a gente procurar papéis que têm bastante liquidez para a gente conhecer, que são as famosas blue chips, por exemplo, né? As ações large caps, então são as ações maiores. A gente tem boas oportunidades em ações com menor liquidez, mas a gente considera que isso traz um valor de risco maior para a nossa carteira, tá? O mercado em si, então, quando a gente olha para o mercado, a gente tem várias interferências externas que não dizem só a respeito da companhia. A gente está vivendo um momento muito peculiar, que foi o momento, né, do corona, né? A gente não viu isso acontecer em nenhum momento até hoje no nosso mercado. Então, quando vocês olham para o índice Bovespa, que eu acabei de mencionar, vocês veem uma queda gigantesca lá no comecinho de março do ano passado no mercado de ações, que ao longo do tempo foi recuperando e foi voltando aos patamares, né, anteriores à crise. Mas a gente precisa entender qual é o contexto econômico, o contexto de mercado, o que está acontecendo, porque isso impacta nos resultados da empresa. A própria empresa, então, a gente olha para ela, como eu falei para vocês estão adquirindo um papel que é daquele negócio. Né? Então, a gente tem que entender os fundamentos, quais são os riscos daquele negócio, o que interfere nas decisões dos executivos, quem são as pessoas que tocam aquele negócio, qual é o plano para aquela empresa. Então, a gente tem que entender vários elementos que impactam na atividade daquela empresa especificamente, para que a gente possa chegar a um valor que a gente considera justo para aquela ação, tá? E os agentes do mercado financeiro, que fazem parte de todo esse trâmite que a gente estava comentando para você comprar, vender uma ação, existem vários braços aqui que apoiam nesse dia a dia na tomada de decisão do investidor. Então, são as corretoras, são os custodiantes, o Bacen, a CVM, a PMEC, que são os reguladores desse mercado, as assessorias de investimento, research, que eu comentei, que é o nosso caso, que faz pesquisa. Então, você tem vários braços ali que estão em volta, no entorno desse macroambiente do mercado financeiro, tá? E aí, a pergunta, né? Mas tudo bem, você está falando de vários conceitos, mas como é que eu começo? Como é que isso vem para a minha realidade? Então, muito aqui as meninas falaram, né, nas próprias falas, e talvez aqui seja uma matriz mais um pouquinho estruturada dentro do que a gente tem que pensar e algumas perguntas importantes. Entenda exatamente como que está a situação financeira, a sua situação financeira e seu futuro. Ouvi das meninas aqui falando, organiza uma planilha de Excel, faz a sua conta, planeja, vê o que entra no teu caixa, o que sai do teu caixa. Então, primeira coisa, disciplina em organizar a vida financeira. Né? Esse é o primeiro passo, porque sem ele a gente não consegue fazer nada, não se planeja, não consegue nem separar um dinheiro para investir. A segunda, se pergunte algumas coisas, tem uma autorreflexão para a gente fazer nessa trajetória. Então,
qual é o meu objetivo de vida, quem são as pessoas mais importantes para mim, porque elas vão ser tanto referências para que você se conheça, mas também são aquelas pessoas com as quais você se preocupa e estão no teu plano futuro, né? Que legado que eu quero deixar? Quais as minhas maiores preocupações? Qual é o meu plano para alcançar os meus objetivos de vida, né? E aí, a gente pensa em 3 dimensões específicas. Então, a primeira delas, eu tenho que pensar na minha liquidez, o que a gente pode pensar naquela história da reserva de emergência, mas o meu plano de curto prazo. Então, o que eu vou fazer hoje, amanhã, esse mês? Né? Eu tenho uma viagem, eu tenho que pagar imposto, quero comprar alguma coisinha aqui para minha casa, enfim. Essas coisas a gente deixa para o planejamento de curto prazo e a minha reserva de emergência, obviamente, porque se acontecer alguma coisa imprevisível, eu preciso ter alguma coisa para me apoiar. Segunda parte é plano de longevidade, seria um horizonte a partir de 2, 3 anos, né? Então, seriam separar esse valor ou planejar o valor que eu tenho lá para o meu futuro e eu preciso fazer alguma coisa com ele. Então, a gente está falando de plano de saúde, aposentadoria, de coisas lá para frente da história do 1% que a gente estava brincando aqui na nossa conversa. E o legado é eu pensar nas necessidades além das minhas. Então, as pessoas, os meus filhos, meu filho vai querer estudar em algum lugar, fazer um curso, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro para a minha próxima geração e o que eu vou colocar na conta daqui para frente. Então, são essas 3 matrizes principais aqui para a gente pensar quando a gente vai se organizar. Aqui, para começar agora. Então, o passo a passo, né? Primeira coisa, gente, todo mundo reforçou isso. Estude, estude, estude e saiba onde você está pisando. Não comece algo sem saber, vou começar a investir em ações, mas não tenho a menor ideia do que isso significa, né? Então, conheça o mercado, né? Entenda o seu perfil de investimento, a gente acabou de falar isso, né? Faz o questionário, entende quem você é, como é que você reage com o seu dinheiro. Comece com pequenos passos. Então, o que a gente fala que é um percentual da alocação do seu dinheiro. Eu não preciso pegar, sobrou aqui 5 mil reais, R$1.000, R$500, eu não preciso pegar todo esse dinheiro e botar tudo em ações, né? Deixa eu colocar só uma partezinha desse dinheiro, 10%, deixa eu colocar 5% que seja, começar com uma ação aqui para eu entender como é que isso funciona. Outra coisa, ter muita clareza do horizonte temporal. Então, este investimento, aquilo que a gente estava separando as matrizes, é para curto prazo, é para longo prazo, porque isso define muito a dinâmica do tipo de ativo que você vai ter na sua carteira. Diversificação, outro conceito mencionado aqui, não colocar as cestas no mesmo ovo, você tem que compor os ovos na mesma cesta, desculpa, e aí você tem que colocar e separar nas diferentes classes de ativos ou nos diferentes tipos, né, de ativos que tem dentro do teu portfólio de investimento. E uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro de casa, respeita o lucro. Não adianta, às vezes eu começo a fazer um investimento, aí eu fico super feliz, né? E aí eu vejo, coloco no meu primeiro papel, eu começo a ganhar dinheiro, e aí tem uma mudança de dinâmica de mercado. E a gente vê isso acontecendo demais, gente. A gente chama isso de investidor de retrovisor, né? Eu olho para o passado, eu vejo o sucesso que eu tive com aquele investimento, e aí, em vez de eu resgatar e embolsar o meu lucro, eu fico presa ali achando que eu vou continuar ganhando para sempre, eternamente naquele ativo. Então, respeita o lucro, né? Quando alguma coisa andou, fique esperta na dinâmica de mercado, porque essas coisas podem mudar, e respeita o seu lucro, tá? Construção do portfólio, isso que eu estava falando da função de cada um dos ativos dentro da nossa estrutura. Então, cada ação, além dos ativos, cada ação cumpre um papel. Então, a gente tem ações que a gente chama de defensivas, né? Ou tem um termo chamado bond-like stocks, que são ações parecidas com renda fixa, né? Que elas são bem previsíveis e tem ali um ganho contínuo. Potenciais de alto ganho, então, são ações mais arriscadas, né? Papéis bem específicos para você tomar aquele risco e tentar ter uma amplitude ali de patrimônio e de ganhos recorrentes. Acabei de dar um exemplo de ações pagadoras de dividendos, então, que está ali pingando, que você tem um reloginho, né, com uma certa frequência dentro da sua estrutura. Define o seu estilo, né? Então, dadas todas as suas características, porque você se conhece e o que serve para a Andréa não vai servir para o Charles, não vai servir para a Cláudia, não vai servir para ninguém, né? Então, conheça as características, os estilos, e ao longo do tempo, você vai absorvendo qual é o seu jeitão de investir, o jeitão de se relacionar com o mercado e com os diferentes investimentos.
Última coisa aqui, algumas dicas. Aplicativos aqui legais para vocês terem de repente baixarem e tal. A gente tem aplicativos de corretoras, da XP que vocês comentaram, tem o XP Trader, que tem as cotações, tem aplicativo de bolsa em qualquer celular hoje, nos iOS, em Android, você consegue baixar para acompanhar mercado. Home broker, eu sempre falo, perde o medo do home broker, todo mundo tem acesso a um home broker, você tem a conta na corretora, você abriu, olha lá, tenta enxergar as coisas, vê como é que existe ali, como é que você faz uma compra de uma ação, é simples, mas tem que perder o medo, olhar com cuidado e com carinho. Alguns livros aqui que eu deixei o nome, que são livros, aí depois que a gente pode até passar, mas que são livros legais para ter de prateleira para quem está começando também, e algum mais profissional, Investidor Inteligente, por exemplo, é um livro muito denso de mercado, então isso para quem já está num outro patamar e já conhece, é muito legal, é um livro clássico aí para investimento em ações. E da parte de educação, então você tem plataformas hoje, acesso a muita coisa, né, como Xpeed, a gente tem o método Fusion lá na Eleven, tem na Ambime, na B3 cursos gratuitos, ProSIC, Investir Juntos, tem tanta coisa no mercado que é super legal de vocês explorarem e pegarem, selecionarem no dia a dia para vocês usarem aí. Mas depois, se vocês quiserem, a gente contribui com as dicas. Eu acho que a mensagem final, gente, aqui peça ajuda. Peça ajuda sempre, 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 né? Acho que todo mundo falou aqui, todo mundo elogiando os assessores aqui para começar e etc. Assim, sempre se apoia nos profissionais de mercado. A gente sabe que esse começo ele é muito difícil. A gente tem medo, eu volto a palavra, a gente tem que perder esse medo. Então, se apoia nas pessoas que viveram isso por bastante tempo, que vivenciaram essa história, enfim, que tem um arcabouço para pegar na tua mão e para fazer com que você siga aí em frente. Então, assim, mensagem final, tome as rédeas da sua vida financeira e essa mensagem para todos vocês aí. Maravilha, Andréa. Brigadíssimo pelo seu tempo, por essa palestra, que foi muito construtiva, né? E, assim, alerta também a gente, né? Para não dizer que eu fiquei só alegre, eu fiquei triste com aqueles dados lá do seu primeiro slide. É problema da minha mãe, não meu. Mulheres do milênio são mais propensas a deixar as decisões de investimento para seus maridos. 61% versus 54% das gerações anteriores. E a gente falando aqui com essas mulheres empoderadas sobre o desafio de mudar esse mindset, e a gente vendo que as gerações mais novas agora, poxa vida, que triste esse dado. Assim, é um desafio para nós que estamos aqui tentando fazer justamente a reversão desse modelo. A gente tem que conversar com os mais jovens, né? Mas maravilha, e está chovendo aqui perguntas, algumas eu quero compartilhar com você. Só pedir para quem ainda não respondeu o nosso questionário, colocando os e-mails e telefone lá, que façam isso, por favor, coloquem na sua nota para o nosso evento, alguma dica, uma crítica construtiva. A gente já está chegando no finalzinho e a gente já vai ter o sorteio, mas deixa eu pegar aqui as perguntas. Teve uma pergunta que foi interessante, tem a ver com alguma coisa que a gente conversou aqui. André, nos ajude nisso. As empresas que fazem parte do índice de sustentabilidade da Bolsa são empresas efetivamente bem vistas por quem estuda e entende de sustentabilidade, ou ainda é algo insignificante? Isso tem a ver também com essa questão da política ESG, né? Como você pode contribuir para a gente nisso, por favor? O seguinte, assim, acho que óbvio que pelo conceito geral, né? E aí todo mundo, como você colocou, todo mundo pergunta, será que é só para inglês ver? Será que é só para um discurso ali quando você vai ver no dia a dia da empresa aquilo, de novo, é só para falar e não gera resultado? Mas quando você olha para o indicador, o ESG, ele mensura e ele tem vários critérios, né, que são ali seguidos que tem que ser seguidos pela empresa para que ela atinja, para que ela tenha o selo. Tem vários selos aí que certificam as empresas em relação, né, a esse tipo de boas práticas. E o que a gente vê, eu não tenho dado atualizado disso, tá? Eu participei de um projeto, não era na Eleven, eu estava em uma instituição financeira no passado e a gente implantou isso na área de análise dentro da nossa estrutura financeira. E quando a gente fez uma separação entre as empresas que cumpriam os critérios de ESG, as empresas tinham uma performance melhor do que as empresas que não cumpriam. Por que assim,
a resposta é quase que meio óbvia, né? Porque, assim, quando a gente fala ESG, às vezes na cabeça das pessoas está só, talvez, a coisa do ambiental, né? Do contexto ambiental, do cuidado com meio ambiente, não poluição e etc. Mas tem outras coisas que são envolvidas nisso, né? Quando a gente está falando de governança, por exemplo, a gente está falando de diversas boas práticas em processos, em transparência para com o investidor, que cria um ambiente muito mais saudável de troca, de vigilância entre sociedade e empresa, de organização de processos da própria empresa. Então, todas essas características, quando a gente coloca no papel, você olha que a empresa ela mais, o termo correto não é organizada, né? Mas é uma empresa que está seguindo fluxos e processos de uma forma com as melhores práticas possíveis para que isso aconteça. E aí ela se relaciona melhor com a sociedade, então, provavelmente a sociedade vai ter melhores olhos com aquela empresa, vai ter um âmbito de consumo muito maior. Então, assim, é um ciclo virtuoso nessa história, né? Então, quando a gente compara isso, de fato, efetivamente, essas empresas têm uma performance melhor por todo esse arcabouço que a gente está falando, que, de novo, não fica só restrito à parte ambiental, é muito mais amplo o conceito. Se eu puder contribuir, tem um fundo que a XP deixa disponível para os investidores, que é o Trend ESG, né? O Trend ESG. Lá estão empresas, né? Um fundo de ações onde aplica em empresas que seguem esse conceito. Vale a pena acompanhar para ver se está vale realmente investir em empresas ou não. O fundo vem indo bem. Tem inúmeras outras perguntas aqui sobre dólar, sobre alta de Selic. A gente já está com o tempo quase fechando aí, mas eu queria deixar também o convite, já antecipado aqui. Andréa vai estar conosco num evento no dia 1º de abril, não é mentira, às 7h30 da noite, às 19h30, e dessa vez com mais tempo para a gente conversar, né? Então, a gente aqui vai fazer uma live, a Alphaways junto com a Eleven e a Andréa Jursi, no dia 1º de abril, às 19h30. Já estão todos previamente convidados. Quem não pôde estar conosco, já convide também. A gente vai dar continuidade nesse processo, né, educacional que esse evento aqui inicia. Muito bem, anotem na agenda para não perder esse bate-papo, tá, pessoal? Muito bem, Aécio, a gente está correndo aí com as inscrições, né, as perguntas dos questionários, como é que está a dinâmica aí dos sorteios? A gente já tem novidades sobre isso? Dá tempo para mais uma perguntinha? Cadê, Vinícius? Sorteio aí para o pessoal. Vinícius, já tem o resultado aí? O pessoal está escrevendo sorteio? A produção já foi procurar ali, muita gente participando, interagindo, né? Parabenizando também o evento, parabenizando as mulheres, né? Nos parabenizando, né, pela condição do evento, dizendo que querem ganhar, também falando sobre os dados, né, que não são favoráveis ao público feminino, dados muito baixos, né? O pessoal está comentando muito sobre isso também, que as mulheres precisam mudar essa realidade, não é só ficar de boca, né? Precisam, de fato, dar o primeiro passo. Elas estão elogiando também a performance da Andréa, né, com as suas colocações, e quanto foi clara, né, a aula ilustrativa da Andréa, que o pessoal está falando aqui, porque, de certa forma, é um assunto que, se você gosta, né, você entende, tudo bem, mas como você está falando para pessoas que estão tentando, né, entrar, dando o primeiro passo, eu acho que a forma que a Andréa fez foi de uma forma bem brilhante, né, e a gente captou muita coisa, e a gente conseguiu entender até o slogan, né, Bolsa para a Mulher, a gente conseguiu entender por que esse mulher, né, dentro da logomarca é escrito dessa forma. Então, as pessoas estão participando muito. Deixa eu mandar um abraço especial para o Aide Neto. Ele só tem 11 anos, ele é considerado um gênio. A Alphaways vai fazer o planejamento aí da mãe dele para ele chegar em Harvard, só para você ter uma ideia, né? O menino é prodígio. Um abraço todo especial também para quem está aqui, que já eu acho que ela é consultora dela, já veio mais de 10 vezes aqui, para eu não esquecer de falar, da Carla Barbosa, oftalmologista, né? Que também está assistindo o nosso bate-papo. Já tem um resultado? Uau, já está aqui em minhas mãos. Olha, está aqui. Vamos para o resultado? Posso falar, Charles? Maravilha. Sim, por favor. Então, a gente lá. também
quer deixar informado que essa transmissão vai ficar disponível nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais. Tem uma página do Instagram e a gente está lá presente como Alphaways Investments. Sigam a gente. Por favor, vamos aos resultados dos sorteios e já deixo aqui o meu agradecimento a todas e todos que participaram do evento. Foi maravilhoso, muito engrandecedor. Eu aprendi pra caramba com vocês e quero continuar aprendendo. Vamos lá, vamos começar com a Bolsa da Constância, produção. Bota a Bolsa da Constância aí na tela. Quem levou a Bolsa da Constância foi a Débora. Óculos de sol, Óticas Carol. Quem levou foi a Carol. Ótimo, né? Carol levou aí óculos da Ótica Carol. Pronto, tá aí, aparecendo na sua tela. Com vocês, as sorteadas, muito bem. Né? A partir dos dados que vocês deixaram. A partir dos dados que deixaram, a produção vai entrar em contato. Isso. Vamos lá para o próximo. Sapato Zaf, quem levou foi a Maria Rodrigues do Nascimento. Suporte para álcool gel da Olívio J. Fonseca, Rafaela. Parabéns, Rafaela. Conjunto de semi-joia, Ana Isabel, joias e semi, foi a Giseia. Quem levou o final de semana no Blue Tree foi a Marília. Marília, parabéns para você, Marília. Um voucher do Boticário e Catu Seguros foi a Tayla. Voucher 2 do Boticário e Catu Seguros, Sinara. Voucher 3 do Boticário e Catu Seguros, Ana. Cooler, Itaú Seguros, Jusenilda. Livro na Raça, Alphaways Investimentos, Maria Cristina. Mais um livro na raça, Daniele. Livro na raça, também quem leva, Henriele. Conjunto lookmulheres.com, Luísa. Então tá aí. A lista de ganhadores vai estar disponível também lá nas redes sociais da Alphaways São Luís também, para você aproveitar, ficar sabendo. Eu quero agradecer muito a oportunidade, a participação de todos também. Para mim foi muito enriquecedor. Eu conheci recentemente o trabalho da Alphaways, a gente também está entrando nesse mundo de investimento. E depois que a gente começa a entender de que a gente pode, de fato, ter um futuro melhor, né? Sem depender de governo ou de caridade, como a Jacira falou, isso é fenomenal, é fantástico. Obrigado pela oportunidade de todos. Quem quiser me seguir lá é só botar @ASUMAC, vai ser um prazer interagir com todos vocês. Então acabou, né, Charles? Pois é, agradeço a todas e todos, muito obrigado, maravilha. Eu vi que teve gente de Minas que ganhou presente aí. Depois eu levo, viu? Pode deixar. Foi legal, maravilha. Seguem a gente nas redes sociais, obrigado pelo apoio, por estar conosco. Sobre esse sorteio, como ele foi feito? Foi feito dentro da plataforma do Google, a gente pegou os dados que vocês colocaram, e sorteou na plataforma do Google. A gente filmou esse sorteio e vai mandar para vocês pelo WhatsApp, tá? Vocês que colocaram o e-mail receberam em vosso e-mail lá um link para vocês entrarem no nosso grupo de WhatsApp. Então, veja na sua caixa de entrada no e-mail, clica no link para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que vai compartilhar ali a nossa comunidade Bolsa para Mulher. A gente vai compartilhar ali informações a respeito de como investir bem e investir melhor. Gratidão a todas, tenham um excelente final de semana e nos vemos nos próximos eventos. Beijos. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Beijo grande. gente. Beijo grande. Obrigada, tchau. Tchau, dona Zara.